Olá, pessoal. Aqui é o professor José Geraldo, da disciplina de Informática Básica para Administradores. Estou passando aqui para fazer uma revisão com vocês da função C, uma função super importante para a gente conhecer e para vocês fazerem uma revisão importante para quem ainda vai fazer as provas. Muito bem, a função C é uma função de tomada de decisão. Ou vou fazer uma coisa ou vou fazer outra. Ela exige três parâmetros, né? O primeiro parâmetro qual é? É o teste lógico. É a pergunta que eu quero responder. O que é um teste lógico? Por exemplo, se você quiser saber se um aluno vai ser aprovado ou não, você tem que fazer um teste lógico. Qual o teste lógico? Se a nota for maior ou igual a 6. Então, o teste lógico pode ser com um número, né? Se ele é maior ou igual a 6, se o sexo é igual ao masculino, se o nome é igual a José, se o preço é menor do que 100 e assim por diante. Então é uma pergunta que eu quero fazer. Para eu separar o primeiro parâmetro do segundo, eu tenho que usar um ponto e vírgula. E aí eu vou passar para o segundo parâmetro. O que esse segundo parâmetro exige? Que eu coloque o que o Excel deva fazer caso esse teste que nós fizemos aqui seja verdadeiro, tenha uma resposta positiva. Por exemplo, se a média for maior ou igual a 6, ponto e vírgula, o que eu tenho que fazer aqui? Qual ação se for verdadeira? Olha, se o aluno teve uma média maior ou igual a 6, ele está o quê? Aprovado. Então, a ação se verdadeira, ou seja, se esse teste for verdadeiro, é eu escrever uma mensagem aprovado. Agora, eu passo para o terceiro parâmetro, separo com ponto vírgula e vou para o terceiro parâmetro. O que o terceiro parâmetro quer que eu faça? Que eu coloque o que o Excel deve fazer se o teste tiver um resultado falso. Ou seja, nesse exemplo nosso, se, por exemplo, a nota do aluno não for maior ou igual a 6, ou seja, for menor do que 6, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever reprovado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui que fica mais fácil dentro de uma planilha fazendo exercício prático. O que eu tenho que fazer? Que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma planilha, uma pasta de trabalho com uma planilha, onde eu tenho o número de matrícula do aluno, o nome do aluno e as notas que ele obteve, a nota 1 e a nota 2. Aqui já está calculada a média, que foi justamente a soma das duas notas dividido por 2. Então aqui 8 mais 0 dá 8, dividido por 2 dá 4. 9 mais 3, 12, dividido por 2 dá 6 e assim por diante. O que eu vou fazer aqui? Eu quero saber a situação do aluno, eu quero saber se ele está aprovado ou reprovado. Então, eu tenho que colocar aqui uma função, que no nosso caso vai ser a função 100, C, que se a média for maior ou igual a 6, eu vou colocar uma mensagem de aprovado. Agora, caso contrário, se a média não for maior ou igual a 6, eu vou colocar uma mensagem de reprovado. Como é que eu vou fazer aqui? Toda função começa a sua sintaxe com um igual e o nome da função. No nosso caso, eu vou tomar uma decisão, ou vou fazer uma coisa ou vou fazer outra, vou usar a função C. A função C, como qualquer outra, tem que colocar igual o nome dela, abrir parênteses. Qual que é o primeiro parâmetro que eu tenho que colocar? Qual que é o teste lógico? Qual é o meu teste lógico nesse caso? Eu quero saber se a média do aluno ela é maior ou igual a 6. Esse é meu teste lógico. E aí que eu vou tomar uma decisão. Se ela for maior ou igual a 6 e for verdadeiro esse teste, eu vou tomar uma ação. Qual é a ação? Escrever aprovado. E se por acaso esse teste não for verdadeiro, que ação que eu vou tomar? Eu vou colocar que ele foi reprovado. Para eu separar o primeiro parâmetro do segundo parâmetro, eu ponho um ponto e vírgula. Qual que é o valor se for verdadeiro? Qual a ação que o Excel tem que fazer se for verdadeiro? Aí ele tem que imprimir aqui aprovado. E eu vou fechar a função aqui. Beleza. Agora, e se não for? Aí eu tenho que separar um ponto e vírgula, eu tenho que ir para o meu terceiro parâmetro, é o valor se esse teste aqui for falso. Se esse teste for falso, ele não obteve a nota 6.0 ou maior, então ele vai ser o quê? Reprovado. E eu vou fechar aqui e vou dar fechar o parênteses terminando minha função. Pronto, ó. Realmente, se o aluno tiver 4, ele vai ser reprovado. Agora aqui, ó, eu tenho mais de 100, né? Tenho quase 100 alunos aqui. Eu não vou fazer um a um. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eu aprendi, né? Eu vou vir aqui no canto, quando aparecer essa cruz sem pontas,
preta, né? O que eu faço? Eu vou dar 2 cliques, que no caso de uma tabela, ele vai fazer um preenchimento automático para a gente. E ele vai, a gente fez uma cópia relativa, não tive que fixar nada, porque em cada linha, quando eu copiar para baixo aqui, eu quero saber se o E2. Nessa linha de baixo aqui, eu quero saber se o E3 e assim por diante. Por isso que eu não tive que fixar. E aqui ele está fazendo, dando a nossa resposta. Muito simples, né? O que eu sempre recomendo para vocês? Que depois que você fez a função, que você faça o que nós chamamos de teste de mesa, ou seja, bata o olho e vê se deu certo. Por cima, não é conferir todos. Então, por exemplo, aqui está certo, né? O de baixo também, mas o que você faz? Vai lá para o meio e pega uma função. Ó, meio, está reprovado. 8 está aprovado. E principalmente, quando você pegar algum número limite, tá vendo aqui, ó, 6, a pessoa foi aprovada, né? E aí está tudo feito. Se a gente quisesse incrementar um pouquinho mais aqui, não precisa fazer isso, somente se a prova pedir, a gente pode vir aqui e fazer uma formatação condicional, né? Eu posso vir aqui, formatar condicionalmente, realçando as células que forem o quê? Igual, no nosso caso, a aprovado. Então eu vou colocar, se aqui for igual a aprovado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui sinal verde, né? Tá aprovado, ficou verde. E eu vou de novo aqui, chegar na formatação condicional, no realce de célula, e vou falar, se for igual aqui a reprovado, eu vou deixar vermelho, né? Tem um OK aqui, pronto. Agora ficou mais bonitinho e mais claro a visualização disso aqui, não é? Então era isso. Vamos testar, treinar bastante essa função, que é uma das funções mais importantes que a gente tem no Excel. Toda hora a gente precisa fazer algo desse tipo, ok? Bons estudos e até mais.